Composição étnica da população brasileira. A população brasileira é etnicamente diversificada, resultado de uma rica miscigenação entre diferentes grupos étnicos ao longo da história. A composição étnica inclui influências indígenas, africanas, europeias e, em menor medida, asiáticas. Essa mistura de culturas e raças deu origem a uma nação multicultural, com traços culturais variados e uma sociedade que busca promover a valorização da diversidade étnica e a construção de uma identidade nacional pluralista. Essa diversidade étnica reflete-se na cultura, religião, música, gastronomia e nas tradições do Brasil. A herança indígena pode ser encontrada em diversas regiões, enquanto a contribuição africana é especialmente marcante na música, dança e culinária brasileira. A presença de europeus, principalmente portugueses, também exerceu influência significativa na formação da sociedade brasileira, incluindo a língua oficial do país. Além disso, outras comunidades étnicas, como os imigrantes asiáticos, contribuíram para a riqueza do cenário cultural brasileiro. Apesar da diversidade, persistem desafios relacionados à desigualdade e ao preconceito racial no Brasil. É fundamental promover políticas de inclusão e respeito à pluralidade étnica, buscando construir uma sociedade mais igualitária e justa para todos os brasileiros, independente de sua origem étnica. Povos indígenas e sua população. Os povos indígenas são grupos étnicos nativos do Brasil, com culturas, línguas e tradições únicas. A população indígena no país é diversificada, abrangendo mais de 300 etnias e cerca de 900 mil indivíduos. Eles possuem uma relação profunda com a terra, sendo a preservação do meio ambiente essencial para sua sobrevivência física e cultural. Apesar das lutas históricas por direitos e reconhecimento, os povos indígenas enfrentam ameaças contínuas, como a invasão de terras e a perda de suas tradições. O respeito aos seus direitos e a promoção de políticas de inclusão são fundamentais para preservar sua riqueza, herança e garantir seu bem-estar. É importante ressaltar que os povos indígenas contribuem para a diversidade cultural e a riqueza da identidade brasileira, trazendo conhecimentos ancestrais sobre a natureza e recursos naturais. No entanto, muitos ainda vivem em condições precárias, com acesso limitado aos serviços básicos, como saúde e educação. A valorização e o reconhecimento da cultura indígena são imprescindíveis para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com a diversidade étnica e cultural do Brasil. A proteção dos direitos dos povos indígenas é uma responsabilidade coletiva, visando construir um país mais justo e harmonioso para todos. O tamanho e a distribuição espacial da população brasileira. A população brasileira é uma das maiores do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. A distribuição espacial é desigual, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, que abrigam as maiores cidades e áreas urbanizadas. Já o Norte e o Centro-Oeste têm densidades populacionais mais baixas, mas abrigam importantes áreas da biodiversidade e povos indígenas. Isso reflete em desafios socioeconômicos, com as grandes cidades enfrentando questões com infraestrutura sobrecarregada, enquanto as áreas rurais lutam com acesso limitado a serviços básicos. O planejamento adequado é crucial para promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável em todo o país. A transição demográfica é um processo de mudança na estrutura da população do país ao longo do tempo. Iniciou-se com altas taxas de mortalidade e natalidade, resultando em uma população jovem e em rápido crescimento. Com o avanço da saúde e melhores condições de vida, a taxa de mortalidade diminuiu. Ainda assim, a taxa de natalidade permaneceu alta, levando ao crescimento populacional acelerado. Posteriormente, houve uma redução significativa da taxa de natalidade, devido a fatores como urbanização, educação, uso de métodos contraceptivos e participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa tendência resultou em uma população que está envelhecendo progressivamente, com uma taxa de fecundidade,
Tal fenômeno acarreta desafios socioeconômicos, como o aumento da população idosa e a escassez de mão de obra. Em síntese, a transição demográfica brasileira é um reflexo das mudanças sociais, econômicas e culturais que ocorreram no país, resultando em uma população mais equilibrada em termos de idade e crescimento. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um desses indicadores que considera fatores como expectativa de vida, educação e renda per capita, para classificar países em termos de desenvolvimento humano. Apesar de avanços, o Brasil ainda apresenta desigualdades significativas. Desigualdade social, índice de Gini, é um indicador que mede a desigualdade social em uma sociedade. Quanto mais próximo de maior é a desigualdade. No Brasil, o índice de Gini é alto, indicando uma distribuição desigual de renda e oportunidades. Desigualdade étnica no Brasil é uma questão importante no Brasil, com populações indígenas e afrodescendentes frequentemente enfrentam discriminações e acesso limitado a serviços básicos. Desigualdade de gênero é uma forma de disparidade presente no país. Apesar de avanços, as mulheres ainda enfrentam desafios em termos de igualdade salarial, representação política e acesso a oportunidades de liderança. Migrações internas na década de 2000. Na década de 2000, o Brasil vivenciou um significativo fluxo de migrações internas, com muitas pessoas se deslocando de regiões menos desenvolvidas para áreas urbanas mais prósperas. As cidades do Sudeste e Centro-Oeste, como São Paulo e Brasília, atraíram um grande número de imigrantes, em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida. Esse movimento populacional teve impactos tanto positivos quanto desafiadores nas cidades receptoras, incluindo o aumento da demanda por serviços públicos, infraestrutura e habitação, bem como a diversificação cultural e econômica.